pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre curiosidades italianas. Sim, passou tempo do último que eu fiz, lembram? Vou deixar o link aqui para vocês verem se ainda não viram. Eu procurei observar bem nos vídeos anteriores para não fazer nenhuma repetição e fiquei pescando coisas que hoje em dia para mim já são normais, digamos assim, porque com o passar dos anos a gente se acostuma, para ver que aquilo é realmente uma coisa aqui da Itália, curiosa, né? Ou um tipo de informação aí para poder dividir com vocês. Então vamos começar, tá bom? Uma curiosidade é que apesar da gente estar num país católico, onde tem o Papa, claro que tem muitos cristãos, mas existem muitos ateus. E uma das coisas que eu não me acostumo é com a blasfêmia, que tem muito ainda pessoas que usam esse tipo de forma de pensar, na hora de que tá com raiva, xingam e usam o nome de Deus. Então isso eu não consigo ainda, quer dizer, acho que nunca vou conseguir entender e aceitar. Uma coisa interessante é que os assuntos aqui em pauta são sempre política e meteorologia. Os italianos sabem muito sobre política e meteorologia. É muito comum esse assunto vir fora, e entre homens, mulheres, e a criançada vai crescendo já com isso, fazendo parte da cultura. Os italianos são bem orgulhosos em relação à culinária italiana, então vai ser bem difícil você ver um italiano aceitando outro tipo de culinária que não a dele mesmo. Os italianos são muito diretos, como a maior parte dos europeus, e logo depois eles sorriem. Então, às vezes você se assusta, né, com aquela direta. Ninguém faz assim, não tem aquele jeitinho, né, de chegar na pessoa para falar algo. E você acaba também aprendendo a ser mais direto. E logo depois estão sorrindo, ou seja, falam assim na cara, mas depois está tudo bem, porque faz parte mesmo deles de ser assim. Uma coisa que eu observo é a falta de higiene na parte da culinária, na parte de um instituto de beleza. Falta o uso de luvas, por exemplo, para cozinhar em programas de televisão, ou mesmo quem cozinha, normalmente eu, se devo fazer um prato, eu uso uma touquinha para não correr risco de cair fio de cabelo. Isso aprendi com a minha mãe já e não sei, para mim é normal. Eles aqui eu vejo que falta bastante higiene nessa parte. E quanto a também instituto de beleza, salão de beleza, eu não vejo assim aquela higiene que a gente tem no Brasil, com as peças de manicure, que muitas vezes a gente mesmo leva nosso alicate, né? Aqui eu não vejo eles esquentando, esterilizando as coisas como a gente faz no Brasil. Não quer dizer que seja assim, tá? Mas em alguns locais que eu estive, essa foi a impressão que eu tive, inclusive com cera depilatória, enfim, não vou entrar em detalhes, é só uma curiosidade. Em compensação, dentro dos supermercados, você não pode tocar em frutas, verduras, legumes sem o uso de uma luvinha plástica. Já no Brasil, a gente pega tudo com a mão mesmo. Então foi uma coisa que eu, no início, quando fui pegar, assim, lembro do Lorenzo, não com a mão, tem que colocar a luvinha. Então, do lado, assim, costuma ter os saquinhos da verdura e as luvas plásticas para ninguém sair tocando em tudo. Você está escolhendo laranja, não vai pegar todas, então é justo que aquela que você não tocou, né, vai ficar para outra pessoa. Se você toca, todo mundo toca, enfim. Então pode ser relativo, né, essa coisa de higiene. Aqui talvez seja algo pessoal, mas que eu vejo que eles adoram ler. A leitura ainda é muito cultivada. Leitura, livro, não aparelho, mas próprio o livro. E gostam muito de argumentar e debater sobre uma história, sobre um assunto. São bem dinâmicos e debatem bastante. Outra coisa que eu espero não ter já comentado, mas talvez tenha já comentado, é o fato de assoarem o nariz em belo bom tom, né? Aqui as pessoas assoam o nariz em público, inclusive eu já estou fazendo isso há anos, já não vejo o problema. Eu acredito até que o Brasil seja um dos únicos, se não o único país a ter vergonha de assoar o nariz. É muito comum você ainda
que em restaurantes e essas coisas me dão meio, né, não gosto do que eu escuto. Mas é muito comum você estar em um restaurante almoçando e escutar a sinfonia, não sei de que, né? Mas enfim, o fato de assoar o nariz alto faz parte da cultura europeia em geral, e aqui não é diferente. Infelizmente, o índice de fumo, de pessoas que fumam, é muito alto na Itália. Muitos jovens, adolescentes já começam a fumar por moda, como foi no Brasil, não sei se ainda é assim também no Brasil, mas aqui é muito, é impressionante, você tá passeando na rua e aquele cheiro de cigarro é impressionante. É um número alto mesmo de fumantes. E inclusive se estiver nevando lá fora, eles saem do restaurante, porque dentro de ambiente é proibido, eles saem. Eu já tive amigos aqui em casa no inverno que desceram, que foram até a rua para fumar. Então não tem essa de, ah, tá frio, não vou fumar. Não, eles fumam sim, e pode estar nevando, eles saem do ambiente para fumar. Outra coisa é que os cigarros aqui não são baratos. O assunto top na televisão é sempre política. Tem sempre político na televisão. É impressionante isso. Os assuntos se repetem muito no jornalismo. Você pode escutar um caso de um homicídio durante meses, se não anos, até ser resolvido. Às vezes não é nem resolvido, mas é sempre aquele caso, que dura por 2, 3 anos. É algo realmente que no início, nossa, mas ainda, agora eu já acostumei. Eu tenho diminuído bastante o tempo de ver televisão, procuro me informar mais pelos jornais na internet, porque realmente é uma coisa cansativa. Já que estamos falando de jornalismo, uma coisa bem diferente que eu noto aqui são como as mulheres se apresentam para apresentarem um noticiário. Enquanto no Brasil, normalmente, a gente tem as jornalistas com cabelo curto, joias pequenas, né? Não esse tipo de brinco, e sim argolinhas pequenininhas, pouca maquiagem. Aqui não, aqui as mulheres são extravagantes, cabelo sempre ondulado, bonito, preparadas, maquiagem, brincos longos. É muito comum ver elas na rua fazendo reportagens muito bem arrumadas, não são muito discretas. Outra coisa é que os cachorros aqui entram em todos os locais. Teve uma vez que eu fiz um vlog na Cidade da Moda, aqui em Mantova, e parei para filmar realmente essa cena onde o cachorro entrava dentro da loja. Porque eles entram em tudo, em restaurante, bar. Olha, eu só não vi cachorro em cinema, tá? Mas em lojas é muito comum você ver cachorros. Então, tem hotéis assim, 50% sim, 50% não, acredito. Mas é muito fácil você encontrar hotéis que aceitam sim cachorros. Uma coisa interessante que eu notei é, se você tiver com dor de barriga ou seu filho, na hora vão falar, é frio, pegou frio na barriga, não está coberto bem. Então sabe aquela cultura bem assim da época de vó? Eu acho que isso foi passando, passa ainda, e de repente é até verdade, não sei, mas é muito engraçado. Se você comentar assim, ai, meu filho tá com cólica, ai, tá com dorzinha de barriga, pegou frio. Então, essa aí é uma coisa, uma curiosidade interessante. Outra coisa, se você for na piscina, piscina de clube, piscina pública, piscina na casa de amigo, é muito comum você usar touca. Você não pode ir na piscina sem touca, mesmo no final de semana. Não estou falando piscina de clube para fazer natação, que isso é normal. Estou dizendo colocar touca até em criança, tipo o Mateu, que é menina e cabelo curto. Tem que colocar touca. Chegou o cúmulo de uma vez colocar touca na Ana Luísa, que tinha o cabelo ralinho, mas é obrigatório. Se você estiver em um hotel e não tiver levado a touca, eles vendem lá na recepção para você comprar. Não dá nem para entrar assim que vai vir alguém. Uma vez eu estava na piscina, só até aqui com meus filhos, não estava entrando, cabelo seco, o segurança, né, como o salva-vidas, veio falar comigo da touca, tive que ir ao bar da piscina para comprar uma touca, porque eu não tinha levado. Babysitter, empregada doméstica,
Quem segue vídeos no YouTube de quem mora em outros países deve saber que é coisa de luxo por aqui. Uma babysitter custa por hora, então as pessoas preferem pedir apoio aos avós, aos familiares, a amigos, do que pagar para isso, para um serviço de doméstica ou babysitter. Muitas vezes as pessoas contratam por período de necessidade ou porque a pessoa não está bem, está de cama, tem que ter um motivo para ter uma diarista, né? Como a gente está chamando agora no Brasil, diarista. Não é comum. Assim como comer carne todos os dias é luxo. Não se come carne todos os dias. Normalmente tem a busca pelo ferro em outras fontes de alimentos, como a lentilha, por exemplo. Uma coisa interessante e que eu ainda não entendo isso, o Lorenzo faz bastante, é misturar água com gás dentro do vinho. Diz que assim o vinho ele não fica tão concentrado, né? Então se o vinho é forte, você mistura um pouco de água, água com gás para não tirar o sabor do vinho. Eu acho muito estranho, eu não consigo entender e é divertido, né? Ver as pessoas, não são todos, tá? Mas tem muitos, como o Lorenzo, que faz. Coloca um pouco de água, ele prefere colocar com gás, dentro da taça de vinho. Mistura um pouquinho para deixá-lo menos concentrado. Coisas de italiano. Outra coisa comum é a máquina de lavar louça. Nós brasileiros, apesar de termos aí de diversas marcas, não é comum o uso, apesar de muitas casas terem, muitas vezes a gente acaba lavando com as mãos, não é mesmo? Aqui não, aqui se eu vou e lavo um prato à mão, não sei, minha sogra vê, não, coloca na máquina, o Lorenzo mesmo, ele não entende porque eu muitas vezes tô ali, mas é uma loucinha só do café da manhã. Mas assim, se você lavar, nunca vai encher a máquina. Então, realmente, e economiza. Economiza sabão, economiza água também. Hoje em dia eu já estou acostumada, mas eu ainda estou a minha escapadinha de brasileira e algumas coisas eu lavo a mão sim, mas o Lorenzo não. A internet eu escuto dizer muito que no Brasil é bem lenta. Eu usei pouco a internet quando estive no Brasil, não posso dizer. Mas aqui a internet é, olha, bacana, bem veloz mesmo. Outra coisa para quem estiver procurando apartamento, casa aqui, não é comum ter lavanderia. A parte se a casa for grande e for casa térrea, tiver um bom jardim, de repente a pessoa faz uma espécie de edícula, onde ela pode estar criando uma área de serviço, onde ela vai colocar a máquina de lavar roupas, mas tem que estar atento, porque no inverno tem que aquecer esse ambiente para não estragar, né? Para não enferrujar o que tiver ali dentro. Então, não é comum ter área de serviço dentro de casa, dentro de apartamento. As máquinas de lavar roupa, elas normalmente estão dentro do banheiro. Eu escolhi colocar a minha num cantinho da cozinha. Então vai do que você prefere ou tem espaço. Às vezes o banheiro não é tão grande que possa ocupar uma máquina de lavar roupas. Então você coloca na cozinha e por aí vai. Mas não tem área de serviço, é complicado. Até a gente se acostumar, a não ser que, como somos brasileiros, você compra uma casa com 2, 3 quartos, aí você pega um desses para fazer de dispensa, de passar roupa, lavar roupa, quem sabe. É uma saída para isso. Uma coisa irritante não é nem o trânsito, falando de carro, né, de rua e tal, mas é o modo como eles estacionam o carro. É impressionante, eles deixam de qualquer jeito, pelo menos aqui onde eu moro, no meu dia a dia, é irritante, uma falta de respeito impressionante. É o bico para trás, não se importa se a rua é estreita, muitas vezes não pode estacionar dos dois lados e estaciona. Eu já cheguei a ficar parada próximo a onde eu fazia academia, esperando um dos dois aparecer, porque eu não podia ir para trás, eu não podia ir para frente, tinha carro atrás, ele não dava para ir para frente, tinha esses dois carros, o meu não passava. Enfim, são realmente situações ridículas, de falta de respeito. Uma curiosidade é que, por exemplo, no Brasil, onde eu morava, que o inverno não era rígido, você tá no inverno, entra num restaurante com o teu casaquinho, não sei, de couro, né, porque tá um friozinho e tal. Eu normalmente jantava assim mesmo, nem percebia,
que tava com o casaco, não me dava assim, não me incomodava o fato de estar de terninho e nada. Aqui não. Aqui você, assim que entra no restaurante no inverno, é muito comum que venha alguém, se você mesmo já não fizer, e fale, se o senhor quiser, pode deixar o casaco aqui, temos o guarda-roupa, que é o armário onde eles colocam com cabide para você deixar o teu casaco, logo na entrada do restaurante. Tem alguns restaurantes que tem aqueles postes, que agora me escapou o nome, para pendurar o casaco mesmo perto da tua mesa. Ou mesmo, se não tiver nada, é muito normal, ninguém come com casacão. Você vai ficar até com calor, porque dentro do ambiente é aquecido. Então você vai retirar e colocar na cadeira. Mas é bem diferente isso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ficava assim, oh meu Deus, tem que tirar o casaco. Mas talvez porque onde eu morava no Brasil não tinha tanto frio para usar casacos pesados, né? Não sei como seja no sul. Mas eu quis dividir com vocês essa curiosidade do fato da gente entregar o casaco logo que chega no restaurante. A maior parte das casas aqui não tem garagem, principalmente aquelas que são dentro do centro histórico. Você vai ter o espaço que tem todo mundo, onde você vai poder ou não estacionar o carro. Então, realmente, isso é cansativo, por isso que muita gente acaba optando pela lambreta, né, a motinho, para poder encontrar a vaga para estacionar. Aqui ainda se usa casaco de pele de animal selvagem por pessoas mais velhas, na casa dos 60, 70 anos. Isso é muito mal visto pelos jovens italianos que defendem a natureza com todas as forças. Mas nas lojas você não encontra mais casaco de pele de animal selvagem verdadeira, tá? Só aquelas fajutas mesmo. Para finalizar, o comércio aqui fecha do meio-dia às 15. Então é a hora do repouso, é a hora do almoço, as pessoas vão para casa e voltam depois. Isso não acontece sempre, é claro. Supermercados estão abertos, mas lojas de brinquedo, até mesmo posto de gasolina, farmácia, tudo isso fecha do meio-dia às 15. Eu acho assim que farmácia fechar é quase grave, né? Mas existe a campainha para casos de emergência, mas naquele horário ali pode ser emergência que eles não abrem não. Eles podem abrir depois, após o fechamento. Uma outra curiosidade das farmácias aqui na Itália, quando elas fecham, se ela for de turno, como eles chamam aqui, basta você tocar a campainha e a pessoa vai estar lá dentro e abre para você. Chamadas farmácias de turno é porque todas as farmácias daquela cidade têm um calendário para serem abertas 24 horas, um dia da semana. Então tem esse rodízio entre elas. Não adianta ir em uma que não esteja em turno durante a madrugada, que ela não vai abrir para você, não vai ter ninguém lá para abrir. Algumas vezes o farmacêutico mora naquela casa, em cima e embaixo é a farmácia. Outras vezes não, ele está lá dentro de plantão, dormindo, e se você tocar a campainha, ele vai abrir e você vai entrar. Tem que ser, claro, um motivo válido, mas é uma curiosidade e fica aí, dividida com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais aí para dividir comigo, quem mora aqui ou quem veio aqui a passeio e observou algo, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo. Beijo! Tchau, tchau!